Gente, boa noite, bom dia ou boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos e todas estejam bem. Não é? Mais uma semana aí da nossa disciplina de gestão da qualidade em laboratório. Vamos seguir nessa nossa sexta semana falando de algo extremamente importante, que é o tratamento que se dá a questão da amostragem, né, das amostras que chegam para o laboratório, né? Quais os tratamentos do ponto de vista de construção de procedimentos quanto ao transporte, quanto ao recebimento, quanto à codificação e quanto à armazenagem. É claro que quando se fala de amostra, amostragem, né, é preciso saber que a amostra é obtida normalmente através de incrementos recolhidos dentro de critérios adequados. Normalmente tem documentos que estabelecem, né, a, como vai obter, né, alguma amostra. Então, dependendo do laboratório que está fazendo a gestão, então, um laboratório dentro de uma indústria alimentícia, um laboratório dentro de uma indústria da construção civil, um laboratório de pisos, né? Um laboratório de análises clínicas, um laboratório de proteína animal, um laboratório de equipamentos radioativos. Então, ou seja, essas diferenças de laboratório, né? Terá documentos balizando como é que se dá o tratamento com as amostras, né? E a construção da amostragem. Então, ou seja, quando se reúne os incrementos, ou seja, quando se reúne a matéria-prima de análise, né? Aí você tem ali o que nós chamamos de amostra bruta. Então, é a quantidade, né, de elementos a ser analisado. Então, vai fazer um processo de análise de sistema de controle de qualidade de carne. Então, vem normalmente ali peças inteiras e depois tem toda ali uma orientação documentada. A mesma coisa se está no laboratório de uma indústria de bebidas ou está no laboratório de uma indústria de minérios. Então, vai chegar sempre o material bruto. Né? Então, ou seja, a amostra de laboratório, normalmente, ele é resultado da redução da amostra bruta, geralmente mediante operações conduzidas de maneira a garantir a continuidade da condição da representatividade da amostra. Eu sou professor de estatística também, então a amostra é algo que tem que representar o todo. Então, se vocês verem, por exemplo, nessas épocas das eleições, né, você pode se perguntar, você nunca foi entrevistado, né, e como que as equipes de pesquisa, né, determina que tal candidato está X% na frente do outro? É que tem todo um cálculo matemático que se faz em que você, por exemplo, a população, eu moro na cidade de São Paulo, e o número de pessoas na cidade de São Paulo que votam, estamos aí falando cerca de 6 a 7 milhões de pessoas que votam na cidade de São Paulo. Talvez um pouco menos, eu creio que entre 5 ou 6 milhões. E os cálculos matemáticos mostram que a entrevista entre 1.000 a 1.500 pessoas determinam a opinião de todos esses 6 milhões. Então, estão falando de ciência, né? É algo que já foi provado, né? Então, quando essa amostra, voltando aqui para a nossa aula, né? O nosso aspecto de laboratório, quando essa amostra entra para o laboratório, aí que vai interessar para o gestor do laboratório. E que tratamento, pensamento de qualidade vai dar a essa amostra. Então, ou seja, a amostra para o que vai interessar
para o laboratório, que vai interessar para a construção dos documentos, é a chamada amostra para análise. Ou seja, o que é uma amostra para análise? Normalmente é uma porção menor da amostra de laboratório, suficientemente homogeneizada para poder ser pesada e submetida à análise. Então, na realidade, é, você quer testar a qualidade, por exemplo, de um refrigerante, né? Então, normalmente ali se pega parte, né, várias partes de pelo menos, se você pensar numa indústria de refrigerantes, pensar na Ambev, ela produz centenas de litros por dia. Então, na realidade, o que acontece? A cada. Você pode determinar o seguinte: na esteira, a cada 30 segundos, uma garrafa é retirada da esteira para análise. E aí o que acontece? Vamos imaginar que no final, a cada uma hora, né? A cada uma hora, você vai ter uma quantidade X de garrafas. Essas garrafas são a amostra bruta. E o que vai para o laboratório? Vai e retira pequenas partes de cada uma dessas garrafas e leva para o laboratório como amostra para ser feita a análise, né? Para determinar se está dentro do padrão de qualidade estabelecido, né? Então, isso é uma maneira. Então, agora, como esse material vai para o laboratório, então esse material ele tem que ter ele vai obedecer uma regra, vai obedecer uma conformidade que normalmente estará escrito no documento, no manual de gestão da qualidade do laboratório, ok? Bom, dada essa introdução, né, o que vem a ser a amostragem, então? Então, ou seja, para a reflexão, pensando em gestão de qualidade do laboratório, quando se fala em amostragem, né, estamos falando de apresentar procedimentos de amostragem para garantir a representatividade da amostra. Então, normalmente, os documentos vai estabelecer lá um padrão. Esse padrão vai estar dizendo, olha, o que garante a representatividade da amostra, ok? É a quantidade X, é a temperatura Y. Então, o laboratório só vai dar entrada, ou seja, o material só vai poder dar entrada no laboratório, né, dentro das especificidades definidas no documento. Tá? Então, quando vai definir uma amostragem, é aquela responsabilidade do laboratório em apresentar o procedimento, né, que garanta que aquela amostragem representa, né, representa o todo. Por isso que garantir a representatividade da amostra, ou seja, aquela amostra ela representa o todo, ok? Agora, quem é que é responsável, né, para garantir essa rotina? Normalmente um técnico treinado para essa finalidade. Tá? Então esse técnico vai passar por um treinamento em que vai estabelecer para ele, olha, para aceitar esse material, né, para servir de amostra, tem que seguir essas especificidades. Então vai envolver ali metrologia, vai envolver, né, os cálculos, exatamente para quê? Para que os analistas possam fazer, né, as análises necessárias e emitir os resultados. Né? Agora, a amostragem ela tem alguns aspectos interessantes. Quando se vai construir um documento que vai definir as questões da amostragem, tem que seguir alguns aspectos. Então, na realidade, tem que estar bem claro qual é o plano de amostragem. Certo? Então, quando se fala, né, em plano de amostragem, vamos imaginar o seguinte, que seu laboratório seja lá de alimentos líquidos, né? Então, você vai lá e determina, olha, nosso plano de amostragem determina que é necessário misturar bem o líquido no recipiente por agitação, por inversão ou por repetida troca de recipiente,
ou retirar porções de líquido de diferentes partes do recipiente, do fundo, do meio, de cima, misturando a porção no final. Então, assim, é como se fosse uma receita mesmo. Então, o plano de amostragem tem que estar bem claro que tratamento vai dar, né, será dado àquela amostra, né? Então, agora é claro, não pode se reinventar a roda, né? É preciso adotar medidas oficiais de amostragem que dialoguem com os órgãos representativos do Estado, que são os órgãos reguladores. Então, gente, vai estar dentro do quê? O que o professor Feliz vai falar agora? Evidentemente, do ISO IEC 17025 e as boas práticas laboratoriais. São documentos que vão balizar que tratamento, que pensamento vai ser dado para tratar da amostra, bem como também, né, de acordo com o tipo de material que o laboratório trata, terá um órgão governamental que vai trabalhar as especificações, bem como o próprio conselho, né, da área, né, vai estar trabalhando essas especificidades. Né? Então, ou seja, tudo que acontece dentro do laboratório, né, dentro da questão da amostragem, é preciso fazer o registro de tudo. Né? Agora, se o documento já veio manipulado pelo seu cliente, você está registrado. Olha, a amostra já veio manipulada, você só está dando entrada no laboratório para poder fazer as especificações. E o plano ele tem que garantir que aquela amostra, ou seja, o plano de amostragem vai ter que garantir, né, a integridade, ou seja, o que é garantir a integridade? Que aquela quantidade de amostra representa o todo, ok? Então é claro que vai envolver aí um cálculo estatístico, né? Vai envolver aí todo um procedimento já definido, né? Agora, quando você vai fazer a gestão da amostragem, eu falei dos aspectos principais de construção de plano, mas quais são os itens importantes para a gestão de uma amostragem? Ou seja, no momento que ele entra dentro do laboratório, a responsabilidade é do gestor do laboratório, tem que obedecer o que está no manual, né? Então, tem que estar, né, bem claro quais são as quantidades dos pontos de amostragem, né? Como é que é a distribuição desses pontos de amostragem, a quantidade de pontos de amostragem na realidade, os locais onde serão tratadas essas amostras. E tem que definir como serão distribuídos esses pontos dentro do laboratório. Né? Quando se fala da profundidade, né, da amostragem, estão falando aí de quantidade, né? De mililitros, né? Qual é a temperatura que vai ser definida, né? Ou seja, qual é a quantidade necessária para determinar uma amostra. Tudo isso é fruto de um cálculo. Como estão falando em gestão da qualidade do laboratório, você tem que pensar que quando você vai construir um manual, você tem que escrever a respeito dessas coisas. É claro que dentro do seu curso, as outras disciplinas vão te ensinar você a fazer esses cálculos, né? Ao longo do curso, né? No percurso aí, você vai perceber que, né, você vai aprender a fazer esse cálculo necessário. Que é importante, a minha disciplina é importante te ensinar que na construção de um manual de gestão de qualidade do laboratório, quando você vai abordar a amostragem, tem que estar bem claro todos esses itens, né? Então, qual a técnica de amostragem, né, a ser definido? Então, se você vai lidar com alimentos semissólidos, por exemplo, né, são geralmente ali alimentos semissólidos, por exemplo, um exemplo é queijos duros, chocolates. Então você vai lá e escreve, né? As amostras devem ser raladas e depois pode ser utilizada o quarteamento, como no caso das amostras em pó granulares. Então, é uma técnica de amostragem, né? De lidar com queijo, de lidar com chocolate, né? Então, ou seja, vai depender muito do tipo de laboratório que se está lidando, ok? Vamos lá, respirar, vamos seguir, né? E é importante que os equipamentos para amostragem estejam sempre,
né, descontaminados. Isso é fundamental, né? E, por fim, é importante que na gestão da amostragem se defina como se dará o processo de armazenamento dessa amostra. Então, qualquer documento que vai se construir a respeito da amostragem, né, isso aqui são os passos básicos, né, que tem que constar na documentação. Bom, né, na realidade, quando tem que constar também na documentação qual o tratamento que se dá ao transporte da amostra, ok? Ou seja, quando é de responsabilidade do laboratório, tem que apresentar documentos, procedimentos para transporte, né, dessas amostras, evitando a deterioração da mesma. Então, por exemplo, às vezes você pega a caixa escrito frágil, né, esse lado para cima. Então, na realidade, é preciso construir um documento que oriente o transportador, né? E quando, na realidade, essa amostra está vindo por meio de um cliente para o seu laboratório fazer análise, você também tem que orientar esse cliente. Então, tem que enviar para ele uma documentação que oriente a maneira em que tem que ser transportada, né, essa amostra. Bom, quem é o responsável para conferir e verificar se o transporte da amostra está correto, de acordo com os documentos? Um técnico ou um auxiliar treinado para essa finalidade. Por exemplo, vocês, quando terminar esse curso, vocês podem cuidar dessa parte, né, dentro de um laboratório que vocês forem trabalhar. Ok? Bom, vamos falar um pouco mais aqui sobre a questão do transporte de amostra. Então, quais são as características, né, que é importante a serem consideradas no transporte de uma amostra, né? É importante que você saiba que uma amostra ela é volátil. O que é volátil? Ela pode mudar, ela está sujeita a mudanças, né? Dependendo do tipo de amostra, não pode ser muito chacoalhada, porque se chacoalhar já vai mexer, né, nas especificidades. Então, tem que criar ali um mecanismo em que aquela amostra, não importa que caminho ela vai percorrer, mas ela fica estática. Então, a amostra, normalmente, ela é volátil, né? A amostra ela pode ser degradável, né? Então, toda amostra é degradável, então tem que criar uma maneira de preservar, né, essa amostra, né? Até a amostra que é sensível à luz, então tem que criar mecanismos de proteger essa amostra de qualquer luminosidade. Toda amostra ela é frágil, então tem que criar um sistema de proteção para ela, tá? Tem amostra que é radioativa, então tem que ali criar uma proteção de chumbo para dentro desse material, né? Toda amostra ela tem problema com umidade, que é a higroscopicidade está ligada à umidade, então tem que criar ali um modelo de proteção. Tem amostra que é explosivo, então na realidade tem que criar uma medida de proteção anti-explosiva, né? Então, ou seja, quando vai se transportar qualquer amostra, tem que pensar nessas características, tem que ver em qual característica essa amostra se encaixa, né? Toda amostra ela é tóxica. Você vai para o laboratório, todo produto químico no laboratório ele é tóxico. O que vai definir como dizia Felipe Paracelsus, né? É a quantidade que define o que é remédio e o que é veneno, mas tudo é tóxico, ok? Bom, ali são características básicas, né, de uma amostra, quando você tem que se pensar a respeito do transporte da mesma. Bom, mas assim, quais são os aspectos que existem no transporte de uma amostra, né? Ou seja, tem que pensar o seguinte, que quais os limites de temperatura que essa amostra suporta, né, fora do ambiente laboratório, né? Na realidade, vai se colocar a amostra de qualquer jeito para ser transportada? Não. Ela tem um acondicionamento adequado determinado nos documentos, né? Mesma coisa a embalagem, tem que estar de acordo com os documentos. É importante que haja uma identificação
se fala identificação única e que não cause confusão, é que seja identificável para todos que são da área, da área química e também da área de transporte, da área de logística, né? E não seja uma identificação que cause confusão. E é importante informar todo o material de amostra que tem ali um nível de periculosidade. É preciso estar bem claro ali, né, no processo de embalagem. Então, está vendo aqui esse exemplo? Então, todas essas informações aqui, temperatura, né, identificação, informação, normalmente está tudo aqui. E o processo de acondicionamento, aqui é um exemplo, você tem aqui um pallet, né? Olha como está acondicionado, né? Então, ou seja, essa aqui é uma medida definida, né? De acondicionamento, né? De informação. Tá? Então, tudo isso aqui está definido nos documentos. Então, quando você vai construindo um manual, né, é preciso pensar nesse processo quando vai dar o tratamento a respeito da amostragem. Né? Então, né, e por fim, tem que ter as informações gerais sobre a conservação da amostra. Né? Conservar em local seco, conservar em local de no máximo X graus de temperatura, né? Enfim, né? Vai depender muito do material, né, dessa amostra. Ok? Bom, se a amostra ela foi transportada, ela tem que ser recebida por alguém. Ok? Então é preciso ter um procedimento de recebimento da amostra. Né? E é importante que nesse recebimento é gerado um relatório. Esse relatório vai identificar, né, a partir de uma avaliação, qualquer anomalia na amostra que possa comprometer o ensaio. Ou seja, para fazer o ensaio que vai determinar ali o todo, né? Então, eu preciso determinar se a minha produção de guaraná está dentro dos padrões de qualidade. Então, eu preciso diariamente de pelo menos 10 litros, né, desse refrigerante. Né? E ele tem que chegar na temperatura X, no recipiente Y. Se chegar diferente, tem anomalia, porque qualquer coisa que chega diferente dessa determinação vai comprometer, né, o ensaio, vai comprometer a análise que vai determinar os padrões de qualidade ou não. Ok? É importante registrar tudo. Bom, quem é que é o responsável por fazer os recebimentos e as codificações de uma amostra? Normalmente ali um analista, né? Normalmente analista é um químico industrial, um tecnólogo em processo químico, né? É alguém já no nível de graduação, né? Mas pode ser também um técnico em química muito bem treinado, dependendo do tamanho da empresa, pode ser um técnico em química que pode fazer esse trabalho aqui, ok? Bom, então, quando você vai fazer o processo de recebimento e codificação, né? Então, tem aqui um organograma bem simples que mostra como que é o processo, né? Então, para receber a amostra, você vai primeiro analisar as condições, né? Então, o que acontece? Né? A amostra veio identificada, veio codificada, né? Se não veio identificada, então o laboratório pode identificar e codificar, né? E depois faz o processo de reembala, né? E, caso for necessário, faz o armazenamento. Agora, recebe uma amostra, ok? Em que condições ela vai ser analisada, ok? Então, ou seja, se veio com anomalia, você vai contatar o cliente. Qualquer anomalia, vai contatar o cliente, vai registrar o fato e vai devolver a amostra. Agora, se a amostra veio com identificação, com codificação, vai reembalar e vai armazenar. Então, isso daqui é um processo simples, né, de construção de documentos, através desse fluxograma, né, de como proceder com o recebimento dessa amostra. E se recebeu essa amostra, você vai fazer a codificação dela, né? Então, aqui é a amostra número 10024, né? Aí, ou seja, o que compõe essa amostra? Né? Ela chegou quando? Qual é a validade dela? Né? Na realidade, qual é a matriz do produto? De que empresa ela,
qual é a empresa, né, dela veio, ou para qual empresa ela está indo, essa amostra. Então, isso aqui é uma etiqueta simples, né, que é o processo de codificação. Essa informação vai para um banco de dados, esse banco de dados vai ajudar na construção dos relatórios, ok? Mas reparou que esse procedimento só pode ser feito porque está constando nos documentos, ok? Pois bem, uma vez que esse produto, essa amostra, entrou no laboratório para ser analisado, ele foi recebido, foi codificado, foi realizado o ensaio, foi mandada a informação do resultado do ensaio, essa amostra tem que ficar armazenada. Ela vai ficar armazenada ali por um tempo determinado em lei, pode ser 6 meses, pode ser um ano, dependendo do tipo de produto, pode ser um mês, vai depender muito do tipo de produto, tá, gente? Né? Ele tem que permanecer até para futuras auditorias. Né? Então, quando se fala em armazenagem da amostra, né, eu vou falando de criar um sistema de cadeia de custódia, ou seja, custódia é, é alguém que é responsável, né, pelo armazenamento, por cuidar daquele produto enquanto ele estiver no seu ambiente. Né? Então, é criar um sistema de cadeia de custódia para controle de localização das mesmas. Então, o que acontece? Vai estar no sistema que determinada amostra está na prateleira X, ok? Na localização Y. Então, você pode colocar prateleira 1, prateleira é, prateleira número 1, que me fugiu agora o nome, que normalmente se dá. Prateleira 1 inferior, prateleira 2 superior, ok? No box B2, no box Z3, assim por diante. Você vai e endereça, né? Isso aqui vai para o banco de dados. Então, a amostra do dia 25 de novembro de 2020, onde ela está na prateleira superior, número 10, no box 16. Caso quiser fazer auditoria, está aqui. O sistema te dá, você vem e localiza. Bom, quem é que vai criar todo esse procedimento? O analista treinado para essa finalidade. Ok? Bom, gente, nessa aula, né, vocês perceberam assim, não será todas as aulas de gestão da qualidade do laboratório, sempre lembrando, gestão da qualidade, ele visa analisar as conformidades. Qualidade é isso, é a análise das conformidades, né, para estabelecer um padrão. Então, ou seja, se já existe uma normativa, é função do gestor da qualidade manter esse padrão, né? E verificar se o que foi construído no documento está dentro, né? Está obedecendo, está dando resultado para aquilo que a empresa espera, né? E isso vai servir, gente, para qualquer forma de laboratório, ok? Isso aqui é uma parte muito importante, a construção de documentos, qual é o tratamento que uma gestão da qualidade de laboratório dá à questão das amostras. Ok, gente? Então é isso aí. Depois dessa aula, um bom descanso para todos vocês. Até a nossa próxima aula. Ok? Um grande abraço.